Olá, professor. Venho aqui explicar o meu projeto de implementação da última simulação computacional, a simulação 5, que tem como objetivo a implementação dos métodos de FFT. Aqui no meu caso, eu utilizei a implementação do método por sobreposição e soma. A minha simulação ela foi dividida em duas partes principais. A primeira delas foi a validação do meu algoritmo de sobreposição e soma, que foi solicitado na questão, bem como a segunda parte é, de fato, a implementação utilizando uma amostra de sinal de voz. Nessa primeira parte, a gente cria dois sinais aleatórios, tanto a do filtro quanto a do sinal de voz. Bom, a primeira parte são os parâmetros do meu problema, que foi especificado na questão. Então, eu tenho aqui o tamanho da minha FFT, o tamanho do meu filtro FIR aqui, e aqui o tamanho que é calculado o tamanho do bloco, então no caso de pontos por bloco. Depois disso, a questão ela tem uma condição que pede para que o tamanho do nosso sinal de voz seja 15,3 do tamanho de L. Então, com base nessa característica, eu crio aqui dois sinais aleatórios, certo? Tanto do sinal seguindo essa condição, bem como o meu sinal H com a especificação também do bloco M. Depois disso, eu tenho aqui a minha divisão, que é para encontrar o número de blocos. Então, eu pego o tamanho lá do meu sinal de voz aleatório, divido pelo tamanho de pontos e encontro o número de blocos. Utilizando esse método sei que vai arredondar para o inteiro para cima, né? O primeiro inteiro para cima. Depois disso, a gente tem o preenchimento nulo do nosso filtro FI, né? de exemplo. Então, ele vai pegar todo o valor do filtro e vai preencher de 0 até o tamanho da nossa FFT que a gente especificou, que no caso é 1024. O próximo passo é a própria FFT do filtro. Então, já que a gente especificou o preenchimento nulo, a gente faz aqui a FFT dele utilizando novamente o parâmetro da nossa FFT que a gente especificou de 1024. Depois disso, a gente tem a inicialização do nosso vetor para o sinal de voz. A documentação ela sugere que a gente utilize esse método zero, porque a gente aloca na memória do computador um espaço que está preenchido com zeros, e isso se torna mais eficiente do que apenas criar o vetor lá, né? Aquele vetor com os colchetes. Daí eu segui essa recomendação. O próximo passo é de fato o processamento que é feito bloco a bloco, então que seria de fato a sobreposição, o método de sobreposição e soma. Então esse laço for aqui vai percorrer todos os blocos do nosso sinal de voz e ele aplica os seguintes métodos. O primeiro deles é determinar o intervalo do bloco. Então essa primeira variável aqui, ela calcula o índice do inicial de cada bloco. E essa segunda aqui, esse início calcula o início do bloco, né? E essa aqui calcula o fim de cada bloco. E a utilização desse método aqui, min, ele garante que o fim do bloco ele não ultrapasse, né? Quando a gente fizer a junção dos blocos, ele não ultrapasse o tamanho do nosso sinal de voz. Então, isso é muito eficaz para garantir que houve de fato a sobreposição sem necessariamente aumentar o tamanho da nossa amostra de voz. O próximo passo é extrair o bloco de entrada. Então, especificando aqui o início e o fim, eu vou lá no meu sinal de voz aleatório e extraio um bloco com essas especificações, né? Com esse tamanho. Depois disso, eu pego esse bloco, faço o preenchimento nulo dele, usando a mesma coisa que eu usei ali para o filtro. E depois disso, eu calculo de fato com o preenchimento nulo, eu calculo a FFT desse bloco. Então, eu tenho aqui essa variável que é a especificação do nosso bloco no domínio da frequência. Depois disso, a gente faz o produto do nosso bloco com o nosso filtro que a gente já calculou anteriormente. Daí a gente vai encontrar esse sinal aqui no domínio da frequência e depois calcula a IFFT para encontrar no domínio do tempo, novamente utilizando o parâmetro da nossa FFT que a gente especificou. Já esse último passo aqui, ele que de fato vai fazer a saída, né? Ele que vai especificar a sobreposição. Então todo esse método aqui ele é utilizado para garantir que o nosso sinal ele vai ser sobreposto sem necessariamente ultrapassar o sinal, né, do nosso valor, do nosso tamanho do nosso sinal. Então aqui a gente tem essa parte aqui adiciona o bloco, a saída. Então você cria um bloco e o segundo bloco você adiciona ao final do primeiro bloco, digamos assim, ao final do bloco anterior. Depois disso a gente tem de fato a inclusão desse sinal, desse bloco ao sinal total. Então ele vai pegando, calcula cada bloco e vai adicionando um incremento, né? Vai incrementando dentro dessa variável aqui o nosso sinal de voz. Depois disso, né, quando ele finaliza o laço for,
a gente tem aqui a nossa convolução direta utilizando o método Comb, que já é uma função do MATLAB, ou Octave. Depois disso eu calculo o erro máximo. Então, com esses valores aqui eu calculo um erro e pedi para ele mostrar aqui na tela. Com esses dados, eu criei aqui um plot para que a minha validação estivesse correta, né? Para que eu pudesse ver visualmente para saber se a minha aplicação estava correta. Rodando esse código, a gente encontra esse resultado aqui, que vai mostrar a convolução de dois sinais aleatórios, né? Como é esperado, tanto no método da convolução direta quanto o método da sobreposição em soma. Então é possível ver que eles são idênticos em termos, né, considerando até mesmo que o overlap ele vai nos resultar parâmetros complexos. Daí eu plotei somente a parte real. Aí aqui, como pode ver, os dois são iguais, comprovando que a implementação do método está correta. A segunda parte, de fato, é a aplicação, é o mesmo processo, só que utilizando o sinal de voz. Então eu tenho aqui os meus parâmetros de projeto, a amplitude lá do meu ruído, a minha ordem do meu filtro FIR, que aqui no caso a minha ordem inicialmente era 36, mas depois eu vou explicar que isso está relacionado a propriamente de filtragem. Para o caso do filtro FIR, é necessário que a gente tenha uma ordem de filtro um pouco maior para que a gente tenha uma filtragem um pouco maior. E eu vou mostrar isso com alguns exemplos. Aí depois a gente tem aqui a alocação dos valores, a criação das variáveis, a variável que vai extrair o caminho, né? E o meu sinal de voz com a frequência de amostragem. Aqui nós temos o cálculo do tamanho do meu sinal de voz, né? No caso da minha amostragem, aqui no caso do meu sinal de voz. E a gente tem aqui as duas frequências que eu especifiquei de ruído. No parâmetro 7 do projeto de filtro FIR, eu fiquei com o parâmetro 7, que tem como frequência de ruído em 5.7 e 6 kHz. Daí, nesse laço fora aqui, eu tenho a minha incrementação do meu sinal de ruído, a criação do meu sinal de ruído. Então, ele vai percorrer todo o meu sinal de voz, certo? E vai incrementar esse ruído aqui nas frequências que eu especifiquei. Depois disso aqui, nesse outro for, eu tenho, de fato, a implementação do filtro FIR. Aqui é um filtro rejeita faixa, que eu especifiquei nas frequências, né, pelo cálculo, nas frequências que tem um ruído. E aqui ele está com a ordem que eu especifiquei lá, né, a ordem de 100. Mas, novamente, eu coloquei essa ordem porque em ordens menores eu percebi que não teve uma frequência, uma atenuação, né, uma filtragem tão significativa. Então aqui eu percebi que foi necessário aumentar um pouco para que eu tivesse para que eu pudesse já começar a ver o espectro de filtragem. Já nessa última linha 47 eu tenho a incrementação do meu sinal de voz com o meu sinal de ruído. E isso vai gerar o meu sinal total. Então esse sinal total ele é o meu sinal de voz corrompido com o meu sinal de ruído. Já o sinal filtrado ele vai ser a implementação do meu método, que eu vou explicar mais para frente, sobre que é meu filtro, e ele recebe como parâmetro o meu sinal total, o meu filtro FIR, o tamanho da ordem do filtro FIR e o tamanho daqui da minha FFT, que aqui eu especifiquei 1028. Depois disso aqui eu faço a transposição para que ele fique como um vetor coluna, né? E aqui eu tenho, por último, a plotagem do meu espectro, seja no domínio do tempo como no domínio da frequência. A minha função, meu filtro, ela segue o mesmo parâmetro que eu especifiquei aqui, né? No caso aqui. Então foi somente aqui uma criação de uma função separada para facilitar na implementação. Então ele segue todo o mesmo processo de delimitação de blocos, extração de blocos, preenchimento nulo, o cálculo da FFT, o cálculo da inversa da FFT, e no caso aqui o produto, né, e o cálculo aqui da inversa, e sobre também o mesmo método de implementação. Já aí, bom, rodando esse código, a gente tem aqui o primeiro resultado é o meu código com ruído, só para a gente ter uma noção. Aqui as frequências, né, mostrando o ruído. E o outro resultado é o meu primeiro sinal filtrado com a ordem 36. Então, utilizando a ordem do filtro que eu especifiquei no projeto de filtro FIR, o nosso sinal ele não foi filtrado de maneira efetiva. Né? Aqui ainda é possível ver aqui um pouco da senoide, que é característica do ruído, além de alguns picos, inclusive até no espectro de frequência ficou bem visível. Já
Já se a gente aumentar a ordem um pouco do nosso filtro, a gente já tem uma atenuação um pouco melhor. Não é uma atenuação efetiva, né? Mas a gente já tem um pouco melhor de filtragem do nosso sinal. Então, se a gente aumentar proporcionalmente a nossa ordem do nosso filtro, a gente consegue garantir uma atenuação efetiva do nosso sinal de voz. De maneira geral é isso, eu agradeço a atenção e até a próxima.